Olá, sejam bem-vindos ao Gran Cursos Online. Eu sou o professor João Coelho e vou ter a oportunidade de trabalhar aqui com vocês um dos tópicos mais relevantes para a prova de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, que é a parte de Economia da Regulação. Vocês já tiveram alguns tópicos referentes às contas nacionais, aí com o excelente professor Fábio Dáquila, e eu vou ficar incumbido de passar os tópicos relativos à regulação, tá certo? Então, convido a vocês a fazerem aqui o nosso curso. Nós vamos fazer abordagens de teoria para que você seja capaz de resolver os exercícios e também para que você seja capaz de fazer a sua peça técnica, as suas questões discursivas, que muito provavelmente devem versar sobre temas aqui da área de economia da regulação, tá certo? Então, nosso objetivo é que você seja capaz de resolver as questões objetivas e estar preparado para as questões dissertativas, tá certo? Então, vamos estudar aqui o tópico referente à economia da regulação, tá certo? Nós tivemos uma persistência aí no edital do TCU em relação às cobranças aos tópicos do edital de 2013 que permaneceram em 2015. Aqui, a partir do item 3.4, está exatamente o que nós vamos abordar no nosso estudo. Do item 1 até o item 3.3, o professor Fábio Dáquila já trabalhou com vocês, e a partir agora do item 3.4 é comigo, certo? Então vamos trabalhar aí os conceitos de regulação, desregulação e reregulação, estudar um pouquinho da teoria econômica das indústrias reguladas, estudar as falhas de mercado, tá certo? Para daí verificarmos a regulação específica, regulação sobre preço, regulação para correção dos problemas competitivos, certo? Principais regimes tarifários e os seus modelos, tarifação pelo custo do serviço, por preço teto e regulações por incentivos, além de regulações voltadas à promoção da concorrência, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. Regulação. O que, afinal de contas, é esse estudo? Nós vamos ter uma noção bem básica, tá? Para depois a gente ir sofisticando. Quando você tem aí, por exemplo, na sua geladeira, você tem um termostato, que é aquele elemento que regula a temperatura interna. O que ele faz? Ele organiza o meio interno para evitar descontrole. Então, a regulação ela é uma ordenação. Ela é o controle de algumas variáveis buscando estabilidade. De que tipo de regulação nós estamos falando aqui para fins do seu estudo? É a regulação da atividade econômica. O que é a atividade econômica? É o conjunto de trocas entre ofertantes e demandantes, entre produção e consumo, certo? Então existem sistemas de trocas e nós precisamos de algum elemento que vai fazer a organização para que não haja aí uma destruição das trocas, para que essas trocas continuem e sejam eficientes para as partes envolvidas, tá certo? Então, uma noção primitiva de regulação que nós vamos ter é que regulação é uma atividade de ordenação do quê? Da economia, das atividades econômicas. Então, o que são as atividades econômicas? Elas consistem na alocação, no mecanismo de distribuição dos recursos econômicos, ou seja, dos bens e serviços que são escassos por trocas entre agentes, compradores e vendedores, certo? E aí, quais são as variáveis dessas atividades econômicas que serão reguladas? Preço, tarifas, quantidades ofertadas, o nível de qualidade, certo? Eventuais especificações técnicas desses produtos e serviços, os métodos de produção, etc. Então, nós temos aí principalmente, o que vai nos interessar aqui? A ordenação do preço, das quantidades de ofertantes e de bens ofertados, de níveis de informação sobre essas quantidades, tá certo? Por quê? Para que a atividade econômica seja a mais eficiente possível. Nós vamos ver que muitas vezes essa ordenação é feita pelo próprio mercado. Exemplo disso, olha, na sua vida concreta você vai ver aí que você vai ter mecanismos de fiscalização, de controle, de normatização, de fomento, ou seja, de estímulos, além, é claro, de algumas sanções, não é? De uma atuação também de mediação, de arbitragem, ou seja, existem várias formas, várias competências
que podem ser exercidas, e aqui especialmente pelo Estado, tá certo? O mercado pode regular a si próprio em algumas situações, mas o grande agente que vai fazer aí, e aqui nos interessa, uma atividade de ordenação da economia será o Estado, por meio de várias dessas competências, tá certo? Então a gente vai tentar entender isso aí de forma um pouquinho mais abrangente e verificar como é que as questões abordam essa aplicação da regulação estatal da atividade econômica, tá certo? Pois bem, falando nisso, já que nós temos uma breve noção do que é regulação, ou seja, de uma atividade voltada a normatizar, a controlar de alguma forma as trocas, não é? Nós precisamos saber quem vai regular. Nós já sabemos um pouco o que é regulação, mas quem regulará? Nós temos então uma discussão sobre quem será o sujeito regulador. Nós temos aí a autorregulação, que ela é feita pelos próprios agentes, por isso que ela tem esse nome de autorregulação. Por exemplo, o conteúdo do que sai nas revistas, nos jornais, na mídia, não existe nenhum órgão externo, público ou privado, que faz um controle obrigatório. Trata-se de um conjunto de regras, de um conjunto de boas práticas que são definidas pelos próprios atores setoriais, ou seja, eles entre si se reúnem e estabelecem alguns parâmetros, certo? Você tem lá o CONAR, que cuida aí da questão da propaganda, certo? E que vai estabelecer alguns limites daquilo que é bem ou mal aceito, tá certo? Então, os próprios agentes econômicos, certo, de um certo segmento, definem regras de qualidade, e aí nós vamos verificar que em algumas situações eles se excedem, em algumas situações eles chegam a querer estabelecer preço e aí o poder público vai tentar conter, não é, o que deixa de ser um mero exercício associativo para depois descambar num cartel, por exemplo, que é uma associação, que é uma colusão expressa ou tácita feita entre concorrentes. Aí nós já temos uma situação que é uma anomalia. Mas fora isso, é possível em algumas situações você ter os próprios agentes de uma atividade econômica dando a si próprios as suas regras. Isso é autorregulação. Agora, em muitos casos, a regulação não é feita só por um setor, só por um segmento, mas pelas relações de mercado como um todo. Então, naqueles bens em que existe um certo nível de concorrência, por exemplo, bens que não são não são tão essenciais ou que a própria concorrência permite que o consumidor tenha outras possibilidades de satisfação, o próprio mercado vai dar o preço. Exemplo, o tomate. Tomate, vez ou outra, quando existe algum problema na lavoura, ele sobe de preço. Às vezes ele fica extremamente caro no supermercado. E quem que dá o preço? O próprio mercado, as próprias trocas. Daqui a pouco, quando se estabiliza a oferta do tomate, o preço volta a baixar, todo mundo vive feliz e contente. Tá certo? Então, em algumas situações, a gente vai ver aqui que quando os bens possuem substitutos próximos, quando os bens não são essenciais, ou seja, o seu consumo não é fundamental para a sobrevivência, então o próprio mercado vai dar aí o preço desse bem, tá ok? Mas nós temos uma hipótese muito importante aí, que é a regulação feita pelo Estado, a regulação estatal das atividades econômicas. Sejam essas atividades econômicas que o próprio Estado reservou para si, então nós vamos ter atividades econômicas reservadas, quais são as atividades econômicas que são reservadas? Reservadas a quem? Reservadas ao próprio Estado. Na Constituição, o Constituinte deixou o exercício de algumas competências econômicas como sendo de titularidade do ente estatal, titularidade do Estado. Os serviços públicos, por exemplo, são atividades titularizadas pelo poder público. Então, quando a Constituição fala lá no artigo 21, por exemplo, compete à União explorar os serviços e instalações de energia elétrica, por exemplo, temos aí
uma competência econômica reservada ao poder público. Então ele vai verificar, ele vai ser responsável por fazer essa atividade regulatória sobre as suas próprias atividades. E nós temos também o Estado fazendo a regulação das atividades econômicas livres, ou seja, aquelas que eu, você, sujeitos privados, já temos como sendo atividades nossas, para as quais a gente não precisa solicitar nenhum tipo de concessão ou ato aí do Estado que transfira algo para a nossa esfera jurídica, porque isso já é um direito nosso. Então, se nós quisermos abrir uma escola, um hospital, um restaurante, nós, sujeitos privados, não precisamos de concessão, porque nós já temos como direito nosso a possibilidade de exercer essas atividades, tá ok?